Bom dia, o meu nome é Alexandra Assis Rosa e sou, por ordem cronológica, tradutora, docente da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, investigadora em estudos de tradução, formadora de tradutores e, desde o ano passado, vice-presidente da Associação Europeia de Estudos de Tradução. E gostava muito de pegar naquela imagem da doutora Linda Pereira dos remadores, e se remarmos todos na mesma direção, conseguimos chegar lá mais depressa, para falar de um remador que me parece ser invisível ou semi-visível na conversa de hoje, que só esteve implicitamente presente e que são os investigadores em estudos de tradução. Acho que se este remador subir a bordo, conseguiremos, por certo, chegar lá mais depressa. E porquê? Porque não direi todas, mas a maioria das questões que foram colocadas hoje pelo painel e pelo público estão mapeadas, estão estudadas e nós temos toda a vantagem em recuperar aquilo que já está feito para, com maior rapidez, identificar a solução que para nós vai ser a ideal. Implicitamente estivemos presentes os investigadores em estudos de tradução como? Porque a Susana falou de um estudo que foi feito pela Associação Europeia de Estudos de Tradução, porque o Fernando Ferreira Alves falou de vários estudos, todos eles desenvolvidos por investigadores em estudos de tradução, no âmbito da sociologia da tradução, mas há outras áreas que podem ser relevantes e que podem ser trazidas com grande valor para as questões que foram aqui levantadas. Nós já temos, inclusivamente, em Portugal, alguma expressão na investigação em estudos de tradução. Temos uma comunidade de investigadores portugueses que estão já a trabalhar também a nível internacional e que já têm expressão também nas associações internacionais. E, portanto, se nós conseguirmos recrutar todos estes remadores, com certeza conseguimos levar o barco a bom porto e, junto-me à doutora Fátima Castanheira, há que ter esperança. Sim, e nós senhora. somos muitos. Muito obrigada. Manuel Santiago. Lá ao fundo, ali. Era aquela Quem é? Quem é? É a Caroline. Mas eu depois peço desculpa, até almoço consigo. Manuel, e depois é a Caroline. Não, Manuel. Bom dia. Manuel Santiago Ribeiro, sou intérprete de conferência desde 77 e durante estes anos andei por muitas áreas à volta da interpretação de conferência em termos dos vários contributos que têm vindo a ser dados, investigação, docência, associativismo, etc, etc. Onde eu quero chegar e vou referir imediatamente e depois poderei, embora me tenha estado a disciplinar nas listagens que fui feitas de coisas que gostaria de comentar, mas onde quero chegar é, sobretudo, à intervenção feita pela doutora Renata Margarido. Dou de barato algumas pequenas imprecisões sobre a história do processo até aqui. Quando quiser, depois podemos bilateralmente falar sobre o assunto, que aliás já fizemos noutras ocasiões. Aquilo que neste momento me assusta, ouvindo o que disse, é, mais uma vez, como dizia há bocado e bem a Linda e outros colegas já na sala, que se repita a história. Ou seja, está-nos a falar de um processo concursal que será lançado a partir da Secretaria-Geral do Ministério da Justiça, com o vosso apoio de retaguarda. Em que condições, cobrindo que critérios vamos lançar primeiro o concurso e depois ouvir as reações das associações, dos profissionais, etc. Vamos chamá-los para ajudar a definir as condições e os elementos desse concurso antes. Se assim for, espero que sejam chamadas as representações existentes. Há pouco gostei de ouvir dizer que conhecia, sabia muito bem o que era a AIC. Não foi, infelizmente, chamada neste ressuscitar de processo, embora quer a AIC, quer o SENATI, por exemplo, instituição sindical portuguesa com 75 anos de atividade desde os anos 50 na mesma morada, não foi contactado para este segundo folgo de todo o processo, contrariamente ao primeiro, ao grupo de trabalho nomeado em 96 e não em 2000, embora em 2000 é que tenha de facto sido ativado e que entregou os trabalhos em 2004, em que a AIC, o SENATI, a APT, a APIC, a outra Associação Portuguesa de Intérpretes de Conferência e 3 departamentos oficiais, a PGR, a atual DGAJ, que na altura tinha outro nome, e os registros e notariados estiveram presentes.
Isto para dizer que, nessa altura, começámos por fazer o levantamento de que vários colegas já aqui falaram, as condições da juramentação em Espanha, no Brasil, enfim, em todos os países sobre os quais podemos ter informação, e sublinho que isto foi pré-internet, portanto o trabalho não foi despiciando, e está tudo na Direção-Geral da Administração da Justiça, no arquivo onde deverá estar todo esse material, a partir do qual fizemos uma proposta. Proposta essa que foi entregue em 2004 e que dorme desde então a paz dos justos em alguma prateleira do gabinete, em algum gabinete, não na DGAJ, mas no Ministério. Portanto, a nomeação foi feita na altura pelo Secretário de Estado Adjunto e, portanto, foi para lá que foi remetido pela DGAJ o resultado do trabalho. É pena que se queira reinventar agora a roda sem levar em linha de conta todo esse trabalho que durante 4 anos foi feito gratuita e empenhadamente por estas associações e pelos departamentos oficiais que estavam presentes nesse grupo de trabalho e que mereceria pelo menos ser levado em linha de conta, ser comentado, ser discutido. Olhem, isto, aquilo, aquilo outro perdeu atualidade, neste momento não pode ser, vamos ver que outra forma. Isto porquê? E é aqui que eu quero chegar. Quando fala de um concurso, um processo concursal ao qual serão admitidos intérpretes e tradutores, obviamente, qualificados, eu receio bem que a administração pública portuguesa se prepare para cometer, em minha humilde opinião, outro erro igual àquele que cometeu quando achou que a diretiva, a 64 de 2010, não precisava de ser transposta porque já estava transposta no ordenamento jurídico português. Está, de facto, substancialmente em muitas coisas. Não está em todas, nomeadamente assegurar a qualidade, como a Joana citou, e muito bem. E as qualificações também não asseguram a qualidade. Asseguram as qualificações. Há pouco uma colega dizia que é preciso ter um título universitário. Os médicos têm um título que diz que são médicos. Leonor, se me permite, não. O título diz que são licenciados em medicina. Quem diz que são médicos é a ordem. É diferente. A competência profissional não é a competência académica. Enfim, haveria muito mais para dizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Caroline, com as minhas desculpas. Aqui, esta senhora, olha. Obrigada. Eu sou Caroline van Eck, eu sou holandesa, ou neerlandesa, como deveria dizer, e queria partilhar um bocadinho com vocês a experiência, portanto, no meu país, que eu sou tradutora ajuramentada, que é um estatuto que neste momento na Holanda não tem já quase qualquer efeito, porque, entretanto, construímos aquele registro a que as regras da União Europeia nos obrigaram e, como foi dito já noutras conferências, como o melhor aluno da turma foi os Países Baixos, foram os primeiros, um dos primeiros países a construir a tal lista. E, como a Linda disse, se já é complicado termos uma lista, ainda é mais complicado mantermos a lista atualizada e com valor. Portanto, isto é um bocadinho a experiência que existe no meu país. Queria partilhar com vocês. A lista existe há 6 anos. Eu fui do primeiro grupo que nos inscrevemos na lista, porque na altura éramos, portanto, os tradutores ajuramentados. Entramos na lista porque o estatuto de sermos tradutores ajuramentados também já tinha sido avaliado na altura. Não era qualquer um que podia ser ajuramentado. Portanto, entramos na lista mais ou menos automaticamente, depois de algumas provas. Agora, depois de 5 anos, é que foi a primeira volta de atualização da lista, porque, logicamente, não é a toda hora que se pode manter a lista atualizada, mas tem que haver um momento de reavaliação dos elementos que constam da lista, se realmente podem continuar inscritos na lista. Nos Países Baixos temos o sistema, então, de educação permanente, de formação permanente, ou contínua, pronto. E isso é que eu queria realmente partilhar com vocês, que uma coisa é termos a lista, outra coisa é manter uma lista com qualidade também no próximo futuro. E há que também ter esse ponto em consideração e tentar ver realmente o que é que nos outros países está a ser feito. Na Holanda a complicação não é menos, os protestos não são menos, portanto a coisa não é simples, mas pelo menos podemos ver e aprender uns com os outros. Muito obrigada, Caroline. Mais alguém quer?
aqui e ali. E mais. 1, 2, 3. Lá em cima. Aonde? Lá em cima. Pronto. 4 intervenções. Eu estou-me a permitir demorar só mais um bocadinho. Começámos com 15 minutos de atraso, portanto ainda estamos nos 15 minutos de compensação, mas só os temos mais 5 minutos. Portanto, estas 4 intervenções rápidas e depois as reações, pelo menos, das pessoas que foram interpeladas diretamente. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu chamo Arminda Sobral, sou tradutora, intérprete, juramentada em França desde 2006. Em França há um processo de seleção mais ou menos rigoroso. Há igualmente também uma obrigação de formação contínua na área de jurídica, nomeadamente, quando se trabalha com a justiça, no sentido largo, justiça, tribunais, polícias, etc. É-se nomeado por 3 anos, de maneira provisória, e só ao fim desses 3 anos, depois de ser avaliado o trabalho ao longo desses 3 anos, é que é renovado ou não, portanto, essa presença na lista por mais 5 anos, e todos os 5 anos deve-se pedir uma reinscrição. Portanto, se há incidentes, se há problemas de qualidade, se há problemas de competência ou moralidade ou quaisquer problemas, é-se radiar da lista. Portanto, o facto de pertencer a uma lista é muito importante, digo aos portugueses, aqui aos tradutores aqui em Portugal, porque as tarifas pagas pela justiça são relativamente baixas, mas não tanto como aqui em Portugal, pelo que percebi, é na ordem de 50% do preço de mercado, normalmente, tanto em tradução como em interpretação, mas o facto de se fazer parte de uma lista de juramentados traz-nos clientes. As pessoas precisam de traduzir documentos oficiais ou as empresas e o nosso carimbo certifica. Não precisamos de certificar a nossa assinatura em lado nenhum. O nosso carimbo de um tradutor ajuramentado já é prova suficiente da qualidade, já é uma garantia de qualidade. Muito obrigada. Pronto, é obrigada. essencialmente este meu testemunho. Sim, senhora. Há ali... Levantem a mão, que é para aqui, esta senhora aqui no meio. Pronto. Sim, senhora. Assim, depois ali, depois ali. Diga. Boa tarde. Eu chamo Ana Sampaio, sou tradutora no Ministério da Agricultura e também independente. Eu só gostava... eu não gosto nada de dizer mal de Portugal, mas acho que tem razão quando diz que nós temos um grande déficit de organização e de capacidade de associação, e uma das coisas que, de facto, há uma grande dificuldade é na continuidade das políticas públicas. E o que me mete muita impressão é estes vários exemplos que se falou aqui, de trabalho que já foi feito e que é recomeçado e é continuamente recomeçado, e vemos exemplos dos outros países europeus que há 40 anos, há 30 anos, já têm aquilo que nós já devíamos ter há muito tempo. Eu acho que nós vamos ter o estatuto do tradutor quando deixar de haver tradutores, portanto, porque eu acho que os tradutores, apesar de tudo, têm os dias contados, porque as máquinas de tradução vão melhorar continuamente, mas tudo bem, isso é outro problema que não nos está bem, mas não é um problema de hoje, não é? Há de ser um problema daqui a uns anos, mas nós demoramos tanto tempo a organizar-nos, provavelmente quando lá chegarmos, e é extraordinário porque já se fez muito trabalho nisto, mas nós falamos muito, falamos e temos muita dificuldade em passar à ação. A primeira coisa que eu fiz quando acabei o meu curso foi inscrever-me na Associação Portuguesa de Tradutores. Parece que está aqui alguém da associação, que era uma das coisas que eu me interrogava se estaria aqui. Mas a verdade é que a Associação Portuguesa de Tradutores, coitados, terão feito todo o seu esforço. A verdade é que desapareceu, porque eu nunca mais tive contacto convosco, os senhores nunca mais me contataram, eu não pago cotas, mas gostaria muito de pagar e gostaria muito de contribuir para esse trabalho. É verdade que cada um de nós tem a responsabilidade de ser mais ativo. Eu, por exemplo, até me sinto culpada de não saber sequer que existia um Conselho Nacional de Tradução, que eu não faço ideia do que é que faz, percebe? Mas tudo isto é complexo, cada um de nós tem mais responsabilidade de ser mais ativo, mas também se calhar temos de ter mais capacidade de nos organizarmos todos e estes encontros que eu acho fantásticos, estes encontros que têm havido da administração pública e este agora aqui mais alargado, acho que deviam ter continuidade mais prática no sentido de caminharmos para alguma coisa, porque continuamos a falar muito, somos muito faladores, mas conseguimos concretizar pouco, e é pena, porque eu acho que somos um país com qualidade, apesar de tudo. Muito obrigada. Aquela senhora ali. Esperou, mas agora tem 2 microfones. E depois lá ao fundo. Muito bom dia, o meu nome é Bárbara Pollastri, sou membro APIC,
Associação Portuguesa de Intérpretes de Conferência. Antes de mais, obrigada por ter distinguido finalmente o intérprete e o tradutor, porque até agora eu tinha ficado aqui sentada a dizer, será que estão a falar também dos intérpretes? Também durante as vossas conferências sempre falaram em tradutores, apesar de depois de ter dado exemplo, a Linda, de situações onde havia um intérprete, portanto, ótimo. Há tempo, um colega aí que falou-me falou-me das características do intérprete, do tradutor, dizendo-me, quando ainda eu tinha saído há 10 anos da formação, olha, o intérprete e o tradutor é um bicho esquisito. E eu, na altura, achei, bom, grande modalidade, eu posso ser tradutora e também intérprete. E agora, depois de 10 anos de experiência, é que eu percebo exatamente o que quer dizer. Eu não quero ser tradutora, quero ser intérprete, é isso que eu sinto. De qualquer forma, eu resolvi tomar a palavra, estando aqui presente da Associação das Empresas de Tradução, e voltando à grande confusão que há no mercado hoje em dia. Eu sou intérprete de conferência, posso propor-me no mercado de forma diferente, quer que eu fale com o cliente ou quer que eu passe através de uma agência. Agências de tradução hoje em dia estão a meter-se imenso no mercado da interpretação, sem saber como isto funciona. Portanto, eu sou muito positiva. Fátima Castanheira disse coisas muito boas e eu sou mais positiva. As coisas estão a melhorar. O que acontece é que há empresas que sabem trabalhar na área da interpretação e que são também de tradução, e há empresas que vendem intérpretes sem saber o que isso são. Ou seja, o bicho esquisito lá existe. Agora, eu digo isto porque já me aconteceu ultimamente, quando eu tentei defender, e continuo a defender, porque respeito imenso a minha profissão, e quero acreditar nela, e quero também dar o valor monetário e humano a esta profissão. Foi-me pedido um serviço em que dizia, Bárbara, eu não te posso pagar o que tu queres, porque o cliente pediu-me um intérprete de pouca qualidade. Então eu pensei, bom, temos que... Aí eu pensei, mas tua empresa não defendes os teus intérpretes? Ou seja, tu dás também intérpretes de pouca qualidade. É assim que funciona, senão perdemos o cliente. O que queres fazer? Sair do trabalho, ok? Agora, portanto, educação que temos que dar a estas empresas que querem entrar no mercado da tradução ou da interpretação. Tem que ser, eu digo educada, não sei utilizar outro tipo de escolhem vocês o que é hoje em dia a educação. E, nesse sentido, acho que disse tudo. Então, ficando um bocadinho triste porque não está aqui ninguém, não foi convidada a PIC entre os oradores. Mas não faz mal. Aqui estou eu. Tá, senhora. Okay? Obrigada. Sim, senhora. Deixo só uma única área nova. Língua gestual portuguesa. Porque não está aqui ninguém? Língua gestual portuguesa. É a língua portuguesa. Se queremos um diálogo, é a língua que falam os surdos, não é? Ou não ouvintes. Eles preferem surdos. E, portanto, não foi diálogo entre as associações. E acredito muito nisso. Eu sou muito de portas abertas. Agora, também sei, tu pertences àquela associação, não pertences a outra. Olha, lamento, não podemos dar-te o trabalho. Qual é o interesse, então, meu, de pertencer a uma associação ou pertencer a outra? Enfim, há imensa confusão. Pronto. Sim, senhora. Isto então, também nas minhas palavras percebeu-se. A última. Lá em cima de tudo, o microfone vai lá chegar e depois temos mesmo que terminar, dando eu ainda a palavra às pessoas do painel que foram diretamente interpeladas. Sim. Olá, boa tarde. Meu nome é Philippa Bennett, sou tradutora especializada na área médica. Eu só vou falar muito rapidinho, mas queria acrescentar um pouquinho o que a Linda já disse sobre a situação na Inglaterra. Só que eu gostava de salientar que a situação na Inglaterra não é exatamente tão simples como é que parece. Nós não temos uma lista de tradutores central. Temos duas entidades que permitem a certificação de tradutores, que é o Institute of Translators and Interpreters e the Chartered Institute of Linguists. E se eu fosse cliente de tradução na Inglaterra, realmente eu não ia saber onde procurar por um tradutor, porque as informações não são claras e eu acho que não só é cá em Portugal que há necessidade de mudanças. Era só isso. Senhora, muito obrigada. Então eu agora vou dar a palavra ao Fernando, por causa da pergunta que a Eva lhe dirigiu sobre o Conselho Nacional de Tradução, e depois à Renata para
responder à Eva e também talvez algum comentário que foi aqui feito. As outras, se quiserem alguma coisa, os outros membros também responderão e depois damos por encerrado o painel da manhã. Fernando? Sim, estou com um problema técnico, vou tentar. Eu vou aproveitar para responder à doutora Eva, mas tentando também responder a outras questões. Antes de passar pelo CNT, queria cumprimentar a minha colega de direção do CNT, a doutora Fátima Castanheira, a anterior presidente do CNT, e queria dizer uma coisa. Eu acho que não há problema nenhum em nos queixarmos. Eu acho que o nosso discurso não é um discurso miserabilista. Antes, pelo contrário, eu partilho perfeitamente a opinião daquele colega e dos tradutores, cujas entidades patronais demoram 40, 50, 60 dias a pagar. Eu não tenho culpa que os licenciados ou os recém-licenciados em tradução sejam explorados por pessoas sem escrúpulos, sejam colegas, colaboradores e outras redes de tradução colaborativa. Indo à questão da colega Alexandra Assis Rosa, é lógico que os investigadores têm um papel e eu não tenho culpa que contra factos não há argumentos. Se há pessoas a desenvolver estudos e se os nossos estudos em Portugal não são suficientemente idóneos, fiáveis e etc., então ao menos vejam os relatórios da DG Tradução e de outras em que, num contexto interdisciplinar, a tradução é olhada como um fenómeno preocupante. Eu não tenho culpa que os sociólogos relacionados com, com as ordens profissionais nos venham observar com um estudo de caso de desorganização. Portanto, isto não é um discurso miserabilista. Miserabilista é, de facto, a situação a que chegamos pela impossibilidade e pela anomia em que estamos, em que não conseguimos agir. E acho que quem melhor sintetiza isso é Chris Durbin, no seu The Prosperous Translator, onde precisamente coloca a questão no poverty cult, que é do culto da pobreza e do pobrezinho e do coitadinho. Portanto, nós já estamos noutro campeonato, acho. Pegando no CNT, eu acho que meço 1,70 m, 1,68 m. Isto foi uma questão que já veio há pouco. E já desde o tempo da doutora Fátima Castanheira que o CNT tenta colocar-se em bicos de pés para tentar ser o interlocutor e pelo menos um órgão, um conselho que tente servir várias finalidades. De facto, é uma pena que o CNT ainda não seja conhecido e nós, doutora Fátima e nós da anterior direção e agora da nossa direção, fazemos um papel de evangelização para tentar divulgar o que é e esclarecer junto das pessoas o que é o CNT. O CNT é uma entidade supra-associativa. É uma entidade que não se esconde apenas nas instituições formadoras de tradutores, nem nas empresas de tradução, nem nos tradutores freelancers. É uma entidade que tenta acompanhar as mudanças da indústria das línguas e, como tal, adaptou a sua terminologia, passando a tradução a incluir interpretação, linguagem gestual, localização e outros agentes e stakeholders, como se diz agora, no mercado. Portanto, só para terminar, relativamente à questão da lista, dizer que a certificação da lista tem de acontecer se não incluir ou não contemplar 1. Formação, 2. CNT, acho que não faz sentido. Portanto, o CNT não pretende ser ou assumir um protagonismo, pretende sim congregar dentro de si pessoas, como é presente na sala, que venham de vários quadrantes e que, de uma forma organizada e objetiva, em uníssono, possam falar dos mesmos problemas. E a questão da certificação tem de passar forçosamente pela intervenção
de vários atores que até agora têm estado fora do mercado, ou da cena, ou do palco. Sim, senhor. Então, a Marta quer responder, eu peço que seja muito breve, e finalmente a Renata, mesmo antes de mim, vai fechar a sessão. Eu vou fazer aqui, responder 3 questões em 2 e vou começar por uma publicidade que vocês devem ter ouvido ultimamente, publicidade entre aspas, há o banco bom e o banco mau. E isto aplica-se em todo o lado, há as empresas boas e há as empresas más. É impossível estar aqui a defender que as empresas são todas boas ou que há umas melhores que outras, é como tudo. Sim, o que existe, as empresas já selecionam, seguem critérios, nomeadamente é por isso que surge a norma. Portanto, o surgimento da norma, da EN 15038, vem exatamente ajudar as empresas a fazer essa diferenciação. E é através dessa norma e desse processo de certificação que é possível uma empresa dizer, pronto, atenção, é uma empresa, mas nós cumprimos com os requisitos e recrutamos da mesma forma do que o que está estabelecido. A APET, nomeadamente, desenvolveu um manual para facilitar que os seus membros o pudessem adaptar às suas realidades e temos feito um esforço para cada vez mais empresas se certifiquem. E sim, há empresas com intérpretes nos corpos gerentes, aliás, há pelo menos 2 empresas presentes na sala hoje, que vêm de uma formação a nível da interpretação. Efetivamente, sim, a APET é a Associação Portuguesa de Empresas de Tradução. Não sei, foi antes de mim não incluir e interpretação, não sei, nem nunca debati este assunto, mas efetivamente reúne um fórum de empresas de tradução e interpretação. E eu penso que, de uma forma rápida, respondi. Obrigada. Obrigada, Marta. Renata, a última palavra é sua. Enfim, tentarei ser breve e não deixar de responder ao que quer que tenha sido colocado como pergunta ou como provocação ou como observação que mereça uma palavra do Ministério da Justiça, em particular da de Gás. Começarei por dizer que como é que a de Gás voltou a mexer no assunto dos tradutores e dos intérpretes. Eu venho desde há 3 anos diante de convite muito bondoso por parte dos organizadores das conferências anuais dos tradutores da administração pública a estar presente nas mesmas. E a medo, inicialmente, depois com alguma energia boa, um bocadinho por motivação de alguns de vós também, fui dando a conhecer o que é que estava a ser feito. Como é que começam as reuniões nos últimos anos com alguns de vós? Depois da minha primeira intervenção, há 3 anos atrás, numa conferência, alguém me manda um mail e diz: eu ouvia falar, sei que estão a fazer algo no Ministério da Justiça, podemos ter uma conversa consigo? 2 dias depois cai outro mail, uma semana depois cai outro mail e dias depois cai outro mail. Portanto, é assim que percebemos que há pessoas que, estando